Alô, amigos. Estamos mais uma vez aqui reunidos para estudar a obra da benfeitora Joana de Ângeles. Bem-vindo a todos nesse momento especial de encontro com a obra hoje especial, capítulo 4, Fatores de Desintegração da Personalidade, o item Autocompaixão e Queixa, do livro O Ser Consciente. Então, a gente está acompanhando o estudo desse livro. E hoje, conosco, a Guadalupe Marluce, para poder compartilhar desse estudo com todos que nos assistem. Bem-vindas, Guadalupe, Marluce, a esse mais um encontro, né, da obra da benfeitora, num texto que me parece muito rico, que envolve questões muito pertinentes e comuns para todos nós, a nível de comportamento, né, que é a autocompaixão e a queixa. Então, já vamos trazendo aí essa questão que a Benjamin nos traz do que nos move, né, dentro dessa dinâmica psicológica da a cultivar, né, isso que ela chama de autopiedade. Ela começa o texto falando sobre isso. Querem trazer alguma questão? Como é que isso, de uma certa maneira, fez refletir a partir do estudo do capítulo? O que eu achei interessante é isso que ela nos traz com frequência de questões que parecem simples, parecem explicadas do nosso dia a dia, e ela traz essa profundidade do quanto esses comportamentos que a gente tem e que percebe como corriqueiros e até naturais são extremamente perniciosos para o nosso desenvolvimento espiritual se a gente não percebe o que está por trás. E daí depois ela vai explicando, né? Mas ela já começa, então, de uma forma muito pontual, trazendo que traz tormentos à autopiedade, tormentos desnecessários que deprimem, então, o homem, né, na razão direta em que se entrega. E esse chamado, ela traz muito para nós, porque a gente tem esse olhar para o outro que se queixa, para o outro que está errado, mas ela traz muito sempre para nós. Então, a primeira questão que me chama a atenção é o quanto comportamentos que a gente não releva tanto são de extrema importância para o nosso desenvolvimento, a ponto dela usar esse título, Fatores de Desintegração da Personalidade. Então, não é pouca coisa, né? Desintegra, não é uma queixinha. Eu também achei um Guadalupe impactante essa primeira frase aqui, né? Porque quando a gente fala em autocompaixão, me remeteu assim, quantas vezes a gente diz, olha, a gente tem que se acolher, né? Tem que entender o que passa com nós, a gente tem que ter autoamor. Mas aqui eu acho que a Joana está trazendo um aspecto dessa autopiedade que ela fala que é desintegrador, né? Então, é diferente desse aspecto de eu me acolher, de eu dizer, olha, realmente aqui tu não te saiu bem, mas tenta de novo. Aqui não, aqui acho que ela está trazendo um padrão de comportamento que a gente pode inconscientemente estar olhando o mundo, se colocando no mundo, onde nos aciona, então, depois do que ela vai falar ali, né, do arquétipo da vítima, né, onde eu passo a ver o mundo com essa lente. E aí, nesse sentido, toda a minha experiência de estar no mundo, ela vai ser atravessada por isso. E isso, eu fiquei pensando que tormentos que poderiam causar o fato de eu ficar preso aqui, de eu cultivar essa autopiedade, né? E eu acho que uma das questões, um tormento imenso é essa sensação da pessoa ficar presa. Me veio a imagem de um animal enjaulado, né? Ele fica atormentado, porque a pessoa que está nesse comportamento de autopiedade, ela não vê saída, ela acha que tudo está constrangendo ela ali e ela não tem possibilidade nenhuma de dar conta daquilo, né? Então, realmente, eu acho um texto assim que todos nós vamos nos identificar, porque em algum momento, né, a gente está se queixando, às vezes, de coisas
desnecessárias, assim, e acha que isso pode ser uma coisa pequena, como a Guadalupe estava dizendo, mas na realidade não, pode ter consequências bem importantes para nós, né? É interessante tudo isso que estão trazendo, porque realmente aqui há uma questão conceitual, porque algumas pessoas que leram mais de um momento, que a Jona fala de autocompaixão, não é só aqui, não entende esse termo, porque a autocompaixão é vista como uma coisa positiva, né, na maioria das vezes. Né? Eu já me perguntaram, mas a autocompaixão não é boa, Gelson? Ter compaixão consigo mesmo? É que aqui ela está deixando bem claro o termo. Tem uma psicóloga que estuda, né, a autocompaixão, que é a Kristin Neff, que é uma psicóloga da Universidade do Texas, do Departamento de Psicologia Educacional de Austin, e ela realmente dá uma ênfase positiva para a autocompaixão, que é essa atitude de poder realmente, né, te acolher, de poder, de uma certa maneira, ser positivo contigo, ser gentil consigo mesmo, aceitar tuas falhas, ter uma visão equilibrada da situação, e assim vai. Mas é muito perigoso nessa autocompaixão positiva tu cair num movimento que é mais comum e o que justamente a Jona está colocando aqui, que tu, né, Marluce e a Guadalupe estão trazendo, que é essa autopiedade exagerada, que puxa a gente para baixo. Né? E que daí, então, ela está dando essa ênfase negativa do termo, né? De ficar obcecado com a minha dor, ficar no processo de sinalizar minha deficiência, me deixando, que é aquilo que a gente chama comumente de pena. Ter pena de mim mesmo, né? E daí fica naquela dor. E aí, realmente, né, eu acho que tem essa dimensão emocional que a gente vai criando de maneira a criar um campo que eu acho negativo, que é uma forma de autodepreciação de nós mesmos. Né? A gente está, de uma certa maneira, ficando, achando que a gente não tem condições, que a gente merecia uma vida melhor, e que o mundo não nos compreende, e a gente fica nos colocando numa situação não de dignidade, mas de inferioridade e negativismo. Então, é disso que a benfeitora está falando, né? E que a Marluce agora se colocou nessa atitude, né, Marluce, emocional, com uma coisa de sufoco, de aprisionamento, né, que tu comentaste. E, de uma certa maneira, a benfeitora refere aí a um padrão que gera depressão, né? Porque ela vai colocar justamente quando o homem cultiva a autopiedade, que bem no começo do capítulo, desenvolve tormentos desnecessários. Então, esse tipo de autopiedade, de penalização de si mesmo, é uma forma de gerar tormento, e ela continua, que o deprime na razão direta em que a ele se entrega. Claro, na medida que tu vai se colocando nessa imagem emocional, deficiente, tendo pena de mesmo, eu não posso, não consigo, o mundo, né? Como eu sou pobrezinho, querendo a atenção do mundo, querendo reconhecimento. E aí tu perde essa posição positiva, digna, tu vai desqualificando e despotencializando a tua força espiritual. E aí tu fica nesse jogo de tormentos que vai, com certeza, deprimindo, né? Vai nos deprimindo porque vai realmente tirando esse lugar de capacidade, de possibilidade que nós podemos construir enquanto caminhada em função dessa imagem de autopenalização, de autopiedade que ela coloca aqui. Isso, às vezes, vai por caminhos tortuosos. O Gelson estava falando, eu estava lembrando na área da saúde, mas em outras, é muito comum a gente ouvir diálogos, e às vezes a gente participar do diálogo, quase como se fosse uma competição de vitimismo, né? Mas a minha doença me levou a isso, mas a minha me levou àquilo, ou passando fora da doença, mas quando eu, né, naquela relação eu sofri isso, mas eu sofri aquilo.
E isso a gente não percebe que inconscientemente, como foi trazido, está ali se enredando em uma onda mental e uma desintegração muito complexa, muito maior do que a gente imagina num diálogo que parece sem grande importância, mas que está mostrando ali como é que a gente se movimenta na vida. Então, isso que eu acho interessante, a gente consegue ir se percebendo também no dia a dia e revendo essas atitudes, né? Porque quantas vezes a gente já não viu, né, competição de vitimismo, né? Quem sofreu mais? E é muito diferente de levar uma experiência da dor que teve, né? E daquela experiência, então, realmente se colocar mais inteiro e não mais desintegrado e ainda reforçando essa onda. Então, isso eu acho interessante também. Tu falaste, né, Guadalupe, do sofrimento, né? Então, acho que isso é uma grande questão que a Joana coloca aqui, que essa forma de autopiedade, que pode ser uma forma patológica, né? Eu me identifico com esse padrão, tem a ver como é que eu entendo os sofrimentos ou as coisas que me acontecem na vida, porque daí ela vai dizer, né, que toda aprendizagem assenta-se nos critérios do erro e do acerto, selecionando as experiências consideradas saudáveis, benéficas, que se fixam pela natural repetição. E, desse modo, os insucessos, eles são patamares que propiciam avanços para que se alcancem degraus mais elevados. Mas, na realidade, quando eu fico nessa autopiedade, assim, que a Joana está trazendo aqui, eu não estou aprendendo, eu não estou entendendo essa experiência que eu estou passando como uma forma que a vida está me dando, né? Eu não, e aí que eu acho que eu sou vítima ali, né? Aquilo aconteceu, por que aconteceu isso comigo? Por que injustiça é isso que a vida está fazendo comigo, né? Então, eu fico achando justificativas para, na realidade, eu não entrar naquela experiência, de eu não entender e assim, não, espera um pouquinho, o que será que a vida está querendo me dizer com isso? Né? E aí eu fico projetando a culpa fora e com isso eu não assumo a responsabilidade das coisas que eu tenho que viver. Então, não deixa de ser, porque ela fala em algum momento ali de imaturidade psicológica, uma dificuldade realmente, né, de eu aceitar o que a vida está me colocando enquanto experiência. É interessante, isso me lembra o Jerônimo Mendonça Ribeiro, né, o Gigante Deitado, que foi um excelente trabalhador espírita, que ficou tetraplégico e viajava numa combizinha, dando palestra, mas no processo dele de caminhada espiritual, ele começou a ter um sangramento muito forte, assim, e uma hemorragia que não cedia, e ele achou que ia morrer. Ele estava em São Paulo, e aí ele falou, eu vou morrer, mas quero ver o Chico antes. Antes de morrer, eu preciso ver o Chico. Daí ele pediu uma carona para o empresário que ia para aquela região lá do Chico. Ele chegou até lá e disse para o Chico, Chico, eu estou morrendo. Né? Minha situação é grave. E o Chico, justamente, tu está morrendo e é realmente grave. E tu sabe por quê, meu filho? Ele disse, não sei por quê. Por causa do coitadinho. Tu tem pena de ti. Tu se coloca como coitadinho. Então, é isso que está te matando. Se tu não abrir mão disso, isso vai te matar. Então, o Chico falou assim, então vamos, com muito cuidado, dar um beijo na face, né, do Jerônimo, né, para que não despetar, que essa flor não se despetela, sabe? E aí ele ouvindo aquilo, ele despertou para essa consciência, né? Do quanto essa postura de vítima da vida que a benfeitora coloca aqui, né, gera, né, essa condição de infelicidade, né, uma lamentável condição de infelicidade. Então, de uma certa maneira, é esse movimento, né, que auto-infligido para si mesmo, né, que o João fazia com ele, talvez de chamar atenção, de querer por carência, por autoestima baixa, daí fica nesse jogo de ficar se arrastando, né, e mostrando, olha só minha vida, minha condição. E aí ele
já com aquela situação de ser acolhido ali, receber o carinho das pessoas, a orientação espiritual. De noite, ele já estava dando palestra na casa do Chico. Então, a gente vê assim, o padrão, né? Impressionante isso, né? Ele mudou a atitude dele, e claro, tem todo o amparo espiritual, todo o movimento ali que estava se dando na relação dele com o Chico, com os demais, e ele pôde, de noite, então, poder se colocar de maneira digna, né? E poder trabalhar, e se tornou um excelente trabalhador da seara, né? Espírita. Mas, tu vê, é fácil a gente escorregar nessa dimensão emocional negativa, né? Como uma forma de querer o afeto do mundo e aí se acomodar, né? Porque esse tipo de vitimização é tu abrir mão da tua capacidade de acreditar em você, né? E de ser um vencedor. E Joana coloca no Jesus, a luz do Evangelho à luz da psicologia profunda, que uma das questões que faltam muito para a humanidade, em termos de educação psicológica, justamente é uma confiança mais abrangente da nossa parte, né? De poder confiar na vida, confiar em nós, confiar em Deus e ter uma atitude positiva, né? Digna, que ela tenta promover aqui naquilo que estão falando, né? Que dificuldades nós vamos ter, né? Faz parte das ações da vida e do processo de despertar de consciência em favor de avaliar, de aprender, de despertar recursos dentro de nós. Então, o exercício da vida não requer ainda a perfeição, requer compromisso, né? E essa atitude positiva frente a ela. Pois é, essa questão do compromisso é outra coisa que acaba tocando nesse assunto, porque além de se despotencializar, não se compromete e coloca no outro toda a responsabilidade. E aí eu acho interessante as figuras assim que a Joana traz quando ela escreve, conduzida então pelos escuros corredores da lamentação, que destrela condicionamentos que aprisionam o ser demoradamente. Então, essa pessoa se despotencializa, coloca no mundo a culpa e vai nessa retroalimentação dia após noite, realmente fugindo de si. E em seguida ela vai trazendo outro tipo de atitude de pessoas que tiveram grandes dificuldades, que poderiam estar nesse lugar e que tiveram uma vida produtiva, uma vida que realmente trouxe um significado para elas e para a sociedade, para a sua época. Então, como isso como a Marlúcia havia trazido, a postura que a gente tem perante aquilo que a vida traz, né? Porque sempre traz para algo que vá nos melhorar, nos dar a oportunidade de nos melhorar. Quando estão falando, é interessante que eu acho que um dos efeitos colaterais, entre aspas, mais sérios dessa questão da autopiedade é a pessoa realmente não entrar em contato com a sua potencialidade. Porque eu fiquei muito intrigada da Joana colocar como título, né, fatores de desintegração da personalidade. Eu disse, mas por que ela está colocando aqui? E agora, né, pensando, claro, se eu me identifico só com aquilo, eu não consigo, eu não posso, eu sou assim porque eu fui criado assim, eu não tenho condições de enfrentar isso. Na realidade, eu não estou olhando para um outro aspecto meu, que é onde reside todas as minhas, onde eu tenho a potencialidade de me desenvolver. E por isso que se eu não aceito as experiências que a vida me dá, enquanto aparente sofrimento, e que eu tenho que enfrentar isso, eu não vou despertar isso que está em mim. Né? Eu não sei o quão forte eu sou até que eu seja confrontado, mas Marlúcia, tem coragem de enfrentar isso?
né? Então, é um jogo interessante esse, né? Onde a gente fica cindido, a gente fica separado. Eu fico só com o que é ruim em mim, entre aspas, porque eu estou me enxergando nisso, né? E aí eu perco a possibilidade de enxergar aquilo que é bom. Eu não sei se vocês entendem assim também, que eu achei interessante esse título desse capítulo aqui. Com certeza, e isso vai gerando, né, potencialmente, ao longo do tempo, uma cadeia realmente de ruínas internas, né, de despotencialização e desintegração do ser. Mas o interessante disso tudo, né, eu queria ver o que se pensa sobre isso, é que ela fala que isso é determinado pela própria vontade do indivíduo. Ou seja, o desejo, né, central nosso, que sustenta a nossa vida psíquica. E ela fala que essa vontade ela pode ser tanto libertadora como um cárcere sombrio. E aí que está. O que leva a gente, mesmo que inconscientemente, porque essa vontade talvez não é do ego, mas é do self, do espírito por trás do ego. Mas o ego não tem consciência disso. Mas há uma vontade inerente a todos nós espíritos, porque nós temos a livre-arbítrio. Ou seja, de maneira direta ou indiretamente, está sempre fazendo escolhas. E está por trás desse jogo de vitimização uma vontade, ou seja, uma atitude deliberada nossa de assumir esse lugar de vítima, de pena, de autocomiseração que ela está colocando aí. E a gente poder entender que vontade é essa, o que tem aí em jogo quando ela propõe e desvela, né, essa dinâmica e essa vontade de estar ali presente de uma certa maneira. Que pergunta, né? Pois é, Gelson. A nível do espírito é interessante essa colocação, porque ela fala ali do ganho que a gente tem, né? Ela fala, mas aí seria a nível de ego, né? Esse ganho secundário, onde a pessoa, porque ela diz, né, que parece que é infeliz, essa postura de infelicidade que torna a pessoa feliz, mas aí eu acho que isso é a nível egóico daí, né? A pessoa tem um ganho em ficar ali. Agora, a nível de espírito, uma excelente pergunta. Porque eu percebo também muito por esse lado da carência, de querer ser visto, e só que atrapalhada, né? De uma forma atrapalhada, essa vontade de alguma forma de ser acolhido, de ser amado, mas também, né, tem essa questão de que é alguém, um lado né, um outro lado, é alguém que acha que também que o mundo está devendo, né? E que o mundo, e que a pessoa já está completa porque vê no outro uma necessidade de ver que as outras pessoas estão fazendo para ele algo que ele já não faz porque já teria passado por esse momento. Então, eu também vejo um lado que não é tão inferior assim, mas como se tivesse um lado mais onipotente, de sombra, também presente, né? Mas se eu fosse responder, eu estou pensando agora, eu acho que essa questão da carência, de querer se sentir amado de alguma forma, me parece que faz parte, mas mais a ponto de ego, né, Marluce, como tu trouxeste, né? Mas quando eu falei a maldição do self, do espírito, não quer dizer que o ego não esteja ali junto, só que muitas vezes essa decisão não é consciente pelo ego. Mas, claro, vai se refletir no ego, né? O planejamento é egóico. Então, de uma certa maneira, isso tá na dinâmica do ego. Mas muitas vezes ele vai dizer, questionar ele e dizer, mas eu não quero ser assim. Né? O ego vai dizer que não, mas o espírito quer ficar nesse lugar. Então, é nesse sentido que muitas vezes não passa pela consciência do ego. Mas, claro, né, é um jogo do ego, né? É um jogo do ego que se coloca nessa postura masoquista, porque é um jogo masoquista. E, claro, que todo movimento nosso ele busca uma autoafirmação do nosso ser, né, nessa questão de querer ser alguém, ser alguma coisa, ou seja, nós temos que nos confirmar a partir de uma imagem, de um lugar onde eu consigo ser reconhecido. Por isso que agora eu falava assim, puxa, eu ter, e a própria Marluce, né? Eu
eu ser feliz por ser assim, né? Ou seja, né? O que me faz eu ser feliz por ser atormentado, para me colocar numa situação dolorosa, de ficar num lugar de desqualificação da minha vida, e eu me comprazo com isso, porque é masoquista, né? Eu fico tirando proveito dessa imagem inferior de mim mesmo, né? Para que eu tenha, então, para que a pessoa realmente não consegue reconhecer, como a Mari falou, esse outro lado da sua potência positiva, né? E esse jogo masoquista, né? Ele, de uma certa maneira, né, quer impor para os outros, né, uma resposta. Né? A gente não faz isso de graça. Né? A gente almeja alguma coisa com essas coisas. E eu acho que é isso que vocês estão falando. A gente quer sensibilizar o outro para que o outro se curve a nossa condição e possa dizer, coitadinho do fulano, mas não, aqui eu estou aqui, tu é legal, tu é interessante, né? Então, por isso que agora falar que existe um egoísmo por trás disso. E muitas vezes a Joana coloca aqui uma coisa bem interessante, que é um tipo de egoísmo que é uma valorização pessoal atravessado. Eu me valorizo mostrando o meu lado inferior, como se fosse um grande esforço na minha vida. Olha o que eu faço para viver, olha a minha condição, veja só, né? Então, é um tipo de pseudo-aflição que ele gera, né? Mas, no fundo, muitas vezes, uma manipulação ali para ter o que ela quer em relação às demais pessoas. Isso é bem interessante, né, Gels? Porque a gente percebe, assim, aquelas pessoas que estão sempre se queixando, reclamando, e depois ela diz, né, que geralmente quem se entrega a isso, geralmente nunca se satisfaz com o que tem, com o que é, com os valores de que dispõe e pode movimentar. Não raro encontra-se mais bem aquinhoado do que a maioria das pessoas no seu grupo social. No entanto, reclama e convence-se da desdita que imagina, encarcerando-se no sofrimento e exteriorizando o mal-estar à volta, com que contamina as pessoas. Então, é aqueles funcionamentos, né? Poxa, a pessoa está sempre lá reclamando que nada dá certo, e vem todo mundo querendo ajudar, e a pessoa nunca aceita, né? Então, ela tem aquele ganho secundário ali. Eu achei muito interessante ela colocar nessa postura de infelicidade que o torna feliz. Como isso é sutil, né? E a gente pode cair nisso mesmo, sem perceber, querendo atenção, e na realidade eu não quero sair daquilo, eu reclamo, mas fica reclamação pela reclamação, né? Isso me faz lembrar um outro caso de uma pessoa que, durante a pandemia, pediu recursos lá no grupo espírita, porque ela estava com dificuldade de se manter da pandemia. E realmente as pessoas, foi uma época muito difícil, e as pessoas se sensibilizaram com ela e alcançaram recursos daqui e dali, né? E só que ela não questionou se as pessoas até onde podiam ir, qual é as condições dos outros também. Então, ela se colocou no lugar de vítima, como a mais vítima de todos, e na cabeça dela, as pessoas tinham que ter a obrigação de dar para ela. Ficou uma obrigação. E, claro, por alguns anos, algumas pessoas mantiveram ainda, né? Até que chegou um momento, né, que a pessoa não agradece, a pessoa não busca um trabalho, não busca uma forma de compensar isso. E aí, quando as pessoas começam a dizer, olha, fulano, agora a gente está com pouco recurso, agora tu já pode buscar um trabalho, né? Daí ela vem com aquelas queixas, mas é porque é difícil conseguir trabalho, porque eu estou estudando, não tem que, daí queria que pagasse a faculdade para ela, ou que, de uma certa maneira, e sempre trazendo um drama para justificar que o mundo pudesse dar conta das suas necessidades, e sempre colocando assim, como se ela fosse a vítima realmente do mundo, uma pessoa sadia, com bastante energia, nova, né? Que pode dizer assim, olha,
está me dando recurso, mas eu posso te ajudar alguma coisa? Eu posso ir na tua casa, colaborar, então, e fazer uma faxina, ou colaborar com alguma coisa que tu precise, quer dizer, de uma certa maneira, mas a pessoa fica nessa condição que ela não pode nada, e que o mundo pode tudo, e por isso o mundo tem que ser obrigado a dar para ela e sustentar a pessoa. Então, aí tem esse jogo, realmente, né? De ficar nessa satisfação, né? De ser o centro do mundo. Né? Então, ela se coloca como se fosse a vítima, mas é uma vítima que, na verdade, é o centro do mundo. E todo mundo tem que olhar para ela e dar conta dela de uma certa maneira. Bom, aí a Joana vai dando exemplos ali, né? Achei interessante que ela diz que esses grandes vitoriosos ali, eles não nasceram fortes, né? Então, essa necessidade que a gente tem realmente de passar pela experiência, né? Eles tornaram-se vigorosos no fragor das batalhas travadas, não se detiveram na lamentação, porque investiram na ação todo o tempo disponível, né? Então, aí vem a vontade também, né, Gelson, do espírito de estar no mundo. Eu quero, né? Eu tenho medo, eu acho que eu não posso, mas eu vou tentar, eu quero, né? Porque depois ela vai fazer, eu não sei se vocês querem falar alguma coisa antes, porque uma das frases mais impactantes para mim aqui desse capítulo foi a relação que ela faz do amor, né? Quando se mantém a autocompaixão, extermina-se o amor, não se amando nem tampouco a ninguém. Isso aqui eu me deparei aqui nessa frase. Né? Eu fiquei pensando, poxa vida, olha a relação que ela faz da pessoa que fica nessa autopiedade, ela está matando o amor. Aí o meu pensamento foi para a seguinte questão, né? Se eu sou filho de Deus, né? E Deus me ama, ele acredita em mim, então eu tenho potenciais. E quando eu fico né, com essa autopiedade, me achando incapaz, né? Vítima, sem potencialidade, eu não estou honrando essa filiação divina. E se eu não honro em mim, como é que eu vou honrar no outro, né? Então, para mim, essa frase aqui foi bem impactante, assim. E, na verdade, ela, em E vez de até a despertar... própria questão. Pode falar, Guadalupe. E até essa questão de que acaba nesse padrão justamente querendo achar um lugar de pertencimento, mas se afastando, porque como quando a gente fala da lamentação, as pessoas vão se afastando e realmente aquela pessoa tem aí o seu padrão, né? Ela vem a que se queixa, né? Então é justo aquilo que a pessoa não quer, é pelo que ela é reconhecida, que é uma pessoa que tem condições, né? E acaba sempre agindo nesse padrão. O que é diferente, até estava em algum momento conversando com a Marluce, ela me contando, né, dessa diferença, achei muito interessante, da questão dos dois tipos de vítima, né, que se a Marluce vai poder falar melhor do que eu, mas da vítima secular e da vítima sagrada, onde a gente tem até algumas coisas que fogem um pouco desse texto, mas que se correlacionam com ele, quando a gente pega aqui, então, Milton, Roosevelt, Epíteto, o gigante deitado, que a gente pode ver em um olhar onde realmente tiveram vidas difíceis, e por esse olhar a gente poderia até trazer essa conotação de vítima, entre aspas, muito entre aspas, mas que fizeram disso realmente vidas de muito sucesso espiritual, como eu tinha comentado antes, né? Então, como a Joana fala, né? Passar pelos vários papéis, todos nós passamos, né? Então, a gente vai passar pelo papel, do ponto de vista arquetípico, até da vítima, né, Gelson? Me corrige se eu estou equivocada, mas uma coisa é tu ser atravessado por essas situações e a postura que tu vai ter frente a elas, que é muito diferente quando a gente vê esses exemplos aqui que ela traz. Outra coisa é tu te colocar como se
aquele é teu padrão. Aí o teu arquetípico, o teu arquétipo é o da vítima para uma encarnação inteira ou mais, né? O que é algo extremamente desestruturante e desnecessário, né? E aí fica aquela pessoa que pode ser nós, né, gente, o que a gente tem que cuidar, que chega já ninguém aguenta mais, né? Porque é claro que a gente gosta de ser acolhido e deve acolher, né? Isso é muito diferente do que a Joana está trazendo aqui. É um padrão de repetição de um comportamento de alguém que se despotencializou, que acha que o mundo tem que suprir suas necessidades. Então, são coisas muito diferentes, né? Não está se dizendo aqui que não se deve ter essa autocompaixão positiva, né? Quando usa daí o linguajar da outra psicóloga, e nem que não se deve ter momentos em que a gente deve se acolher ou acolher o próximo. Então, a gente não pode também tentar deturpar as palavras da mentora. Eu digo, né, quem lê e tenta ter um outro significado, porque ela é muito clara. Não é disso que ela está falando de algo que realmente ultrapassa essas questões que nos atravessam, nas quais a gente não deve ficar, né? É interessante que realmente há um desamor aí generalizado consigo mesmo e com o mundo, né? Porque, na verdade, é um egoísmo, mas esse egoísmo se dá importância, mas não quer se dá amor. Se dá amor é diferente. E realmente é um discurso que pode enganar algumas pessoas em algum momento, mas depois isso vai cansando. Então, são pessoas muito pesadas, porque elas não compõem com a vida. Querem roubar energia, né? Querem envolver as pessoas nesse drama e puxando as coisas para esse nível mais denso, mais negativo. Então, isso, em vez de promover a vida, engrandecer a vida, movimentar algo novo, fica paralisando a vida, né? Fica amarrando as pessoas nessa história dela e que se opõe a esses exemplos todos que Joana coloca, onde essa coragem, né? Esse compromisso, essa dignidade com a vida, né? Que mesmo frente às limitações, uma dimensão que fala de uma dor, de uma limitação, mas que, em vez de me paralisar, acaba sendo um motivo para me descobrir uma vocação ou superação e levando a minha vida de maneira a me engrandecer e engrandecer também as pessoas e a própria sociedade, né? Então... Até porque, né, Gelson e Marluce, tem muito aquilo que a gente aprende com Jesus, que nem sempre o que nós queremos é o que nós precisamos. Então, a caridade, claro que ela é necessária, sempre, e é isso que a gente está aprendendo do ponto de vista evolutivo, mas nesse jogo de que a caridade sempre é necessária, a gente tem que ter muito cuidado para não tirar também da pessoa aquilo que deve ser feito por ela e vice-versa, de não cobrar do mundo questões que nos dizem respeito, porque nem sempre o que eu quero é o que eu preciso. Né? Porque aqui a benfeitora coloca, né, que é uma recusa de crescer, né? De não lutar. É diferente, a pessoa tem uma necessidade, e nós temos que ser sensíveis à necessidade do nosso próximo, acolher, estimular, apoiar, promover aquele ser humano, compensar ele em alguma necessidade que ele tenha, mas aqui é esse jogo realmente de uma recusa de luta, e a pessoa fica nesse lugar que é uma certa amargura, diz a benfeitora, e por isso que isso gera toda essa desintegração emocional e comportamental que ela vai trazer no capítulo, né? Eu achei bom frisar, né, isso, porque para que não haja, né, mas como assim? Agora, a gente sempre, uma coisa é ajudar, né, mas outra coisa é o que a Joana está trazendo aí. E é essa amargura que vai contaminando, né, que ela diz, contamina aqueles que estão... E com relação a esses exemplos que ela dá, só retomando um pouquinho que a Guadalupe falou, uma autora junguiana, que eu não lembro o nome, ela traz esse arquétipo da vítima num livro chamado Espelhos do Self,
ela fala só sobre isso. E ela fala do aspecto positivo, entre aspas, né? Quando a vítima é no sentido daquele que é capaz de se sacrificar por algo maior, algo que tem sentido. Né? Então, é aquele sofrimento com sentido. Né? Então, então, são grandes exemplos que a gente tem, né? O próprio Jesus, né? Que se sacrifica ali, mas com um sentido profundo de testemunho para nós. Então, há uma compreensão espiritual muito grande aí, né? Aí tem um outro significado, né? Daí eu não me sinto vítima de algo que é imposto para mim, porque eu sou incapaz, mas eu aceito voluntariamente aquela experiência. Eu achei muito interessante esse aspecto, né? Que daí traz a questão do sentido, né? Porque o Jung vai dizer, né, que é o sentido que faz as coisas se tornarem, a gente ser capaz de viver uma vida na sua integralidade, né? A gente não suporta viver uma vida sem sentido. Então, quando a gente começa a ter sentido na experiência que eu estou passando, aí eu já estou num outro patamar, né? Mais maduro, não tão infantil, assim, de recusa, né? Que é o que a Joana traz aqui. E aí entra a questão da queixa, né? Que é o segundo item do capítulo, que é algo que é extremamente comum. A nossa natureza, né? A tendência ainda do ser humano é essas atitudes infelizes, né? De se queixar. Então, e parece que uma coisa puxa a outra. As pessoas parece que gostam, né? De criar situações, tanto de se queixar, como de gerar movimentos em torno de comentários queixosos, né? Ou de levantar, né, elementos que tenham essas características que favorecem a queixa. Como é que você vê essa tendência nossa ainda de ficar na queixa? Você sabe que eu estava revendo o filme Nosso Lar, e tem uma cena que o Lísias vai levar o André Luiz, então, quando ele começa a melhorar, né? Vai levar ele para conhecer ali Nosso Lar, né? E daí o André Luiz faz algum comentário, o Lísias diz para ele: olha, André, quem reclama não tem tempo para sorrir. Eu achei tão interessante, né? Ele falando. Agora, eu acho que muitas das queixas, assim, no primeiro pensamento que me vem, Gelson, é a nossa. A gente acha que isso não dá nada. É quase um comportamento, assim, que a gente se encontra. Ai, mas como tá frio hoje, né? Ai, mas como não sei o quê. Então, eu acho que tem muito de uma inconsciência nossa, assim, sabe? De não refletir muito que isso pode gerar, assim, consequências, até acaba gerando um campo ali que não é favorável nem para a gente, nem quem está com a gente. Então, acho que muito tem a ver com uma inconsciência mesmo nossa, sabe? E uma outra questão é também ligado a isso, e a uma imaturidade onde eu fico... porque a queixa é assim, né? Eu fico botando tudo no outro. Né? Então, a culpa é porque minha família me fez isso, porque o governo é isso, porque o meu chefe é isso. Então, é esse mecanismo que eu tenho de botar tudo que acontece fora, né? Então, acho que fala de uma inconsciência e maturidade nossa ainda. Como é que tu vê isso, Guadalupe? E sim, concordo com a Marluce, estava pensando que justo por onde vai a nossa queixa fala bem mais de nós do que do outro, né? Como uma máxima, mas como sempre é bom lembrar, então, isso é muito se a gente está mais centrado e, né, não está aí no papel do queixoso, se percebe, né? O padrão de queixa é justamente aquilo que em mim está totalmente inconsciente e ativado. E é interessante que a queixa rende, né, rende assunto. Então acaba que as pessoas, né, enfim, nós, né, todos, a gente tem que cuidar porque não é uma forma boa, né, de puxar assunto. Que só o lindo ou bom dia, ok, né, pode ser algo coloquial, mas que bom, mas o lado negativo, ele não tem motivo de existir, a não ser o nosso vício de tentar criar vínculo por um lado que não é legal.
né? Por que a gente não busca o outro? E claro que é muito fácil ali se insuflar e aí às vezes cria quase que uma participação mística, porque quando um queixa, se é um ambiente maior, todos queixam e se sentem pertencentes, mas isso tudo podia acontecer lá no outro polo, né? Num polo positivo, de todos vibrarem numa energia legal. Então, como isso é um vício, de um padrão viciado particular, pessoal e coletivo, no qual em massa ainda se caminha. E quando é diferente, como é bom, né? Quando a gente vai num lugar que vai elevando o pensamento, olha como é bom, né? Então a gente tem outros lugares para se sentir pertencente, para se conectar com o outro, que não pela queixa, que costuma ser o padrão, né? Em geral, né? O ônibus que atrasou, enfim, aí a gente pode, né, começar aqui, mas tem outras formas também, né, de se vincular, procurar se vincular. A gente percebe, assim, no que estou falando, né, que a queixa, por ser também um lamento, né, um tipo de lamúria, né, pessoa queixosa, se fosse um gemido, né, um ai, 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 né, em relação à vida, uma lástima, a pessoa fica naquela lamentação, né, uma coisa meio ressentida até em relação à vida. Um núcleo com a pessoa que tem autopiedade é mais ou menos igual, né? Porque as duas falam dessa imaturidade frente à vida, as duas há uma tendência, então, dessa atitude infantil, né? de insegurança, né? Mas interessante que, enquanto a pessoa que se autocompadece queira sensibilizar para o outro a sua dor, sublinha a sua dor como uma forma de ter esse ganho secundário, essa tensão e esse colo do mundo sem compromisso. A pessoa queixosa, ela é uma atitude mais de ataque, né? Em vez de trazer para o outro, para si, o apoio, ela projeta a culpa nos outros. A minha vida está assim, é uma vida desinteressante, terrível, e o mundo é culpado disso. Então, eu não quero, eu não preciso do mundo, que nem o outro que se autocompadece, mas eu tenho raiva do mundo, né? Porque eu culpo o mundo pelo meu estado. Então, a Joana vai falar justamente disso, né? Que há uma tendência da pessoa queixosa a transferir para os outros, né, as causas da sua incompetência, do seu insucesso, né? Em vez de reconhecer, de lutar também, de poder avaliar, de poder encontrar uma lógica para poder desmanchar aquela realidade, ela fica jogando, né? E dizendo, também, olha só fulano, olha essa vida como é que está, como é que eu vou viver nesse mundo, né? Como é que eu vou ter filho? Eu não vou dar filha. Tem gente que como é que eu não quero engravidar, porque o mundo está tão ruim que eu vou. Como se fosse uma justificativa, como se fosse um amor pela criança, não querer engravidar. Quer dizer, é uma lógica muito estranha, né? Quer dizer, de não acreditar na causa de superação e como se o mundo estivesse impedindo ela de poder fazer um movimento. E assim, então, ela resolve então, não se ocupar com aquilo ou ficar se lamentando frente a essa ou aquela situação. Então, essa transferência, né, de justificativa. E aí, claro, na medida que ela põe nos outros, ela não se compromete. Ela não assume a parte dela no processo. Eu me lembro de conhecer uma pessoa que ela fazia negócios assim de uma forma muito descuidada, displicente, mas assim, quase todos os negócios que, óbvio, não eram bem sucedidos, tinha sempre uma causa externa. Nunca era ela. Então, porque o governo mudou o plano, porque o fulano me enganou, porque, né? Então, e aí ficava nessa revolta com o mundo, com todos, e aquilo gerava uma paralisia muito grande, né? E era um padrão interessante isso, porque era um padrão que se repetia, né? E a pessoa não conseguia fazer consciência, né? Porque daí a Joana vai dizer ali que certamente há fatores humanos e ocasionais
que respondem pelas dificuldades e problemas humanos. Claro, né? A vida tem as suas intercorrências. São, no entanto, a fragilidade e a insegurança do paciente que ocasionam um insucesso, que poderia ser transformado em êxito, caso no qual, abandonando a queixa, perseverasse na ação bem direcionada. Então, enquanto tu fica naquela queixa, naquele funcionamento que acaba, como a Guadalupe está dizendo, fica quase um vício ali, né? A gente não se dá conta, eu não faço consciência. E aí permanece essa minha fragilidade, essa insegurança, essa impossibilidade, quando seria mais prático, né, e rápido, né, já essa pessoa reconhecer, eu não sou boa em fazer negócio, quem sabe eu peço ajuda para alguém, ou aprendo a ver como é que faz isso, né? Isso me lembra na questão da justiça, né? A queixa-crime, né? Que a queixa-crime a denúncia, né, de algo, né, onde eu me sinto realmente vítima, onde eu exponho, então, um fato criminoso, e eu me sinto, então, ofendido, querendo, então, um reconhecimento, ou mesmo uma reparação daquele dano. Então, a pessoa queixosa sabe desse lugar, realmente, de que o mundo fez um crime com ela, né? E exigindo que a vida não deixa, né? Então, ela está nesse estado realmente patológico, né? De se ver nessa incapacidade. Aí realmente tem essa fragilidade que tu está falando, né, Marluce? Dessa atitude da pessoa se colocar, né, como a benfeitora também coloca, né, nesse lugar de que, em vez de reconhecer a sua insegurança, a sua fragilidade, e buscar um processo, então, de superação, de crescimento, de fortalecimento, é mais fácil, né, botar a culpa, então, como se o mundo tivesse impedindo ou gerando alguma dor, lesando ela de uma certa forma. E dá uma exaustão, a pessoa pode não se perceber, mas assim o mundo continua, né, girando, como se diz, não é tão pequeno assim, né? E a pessoa se exaure encarcerada, como a Marluce trouxe essa imagem, encarcerada em si mesma, correndo ao redor do próprio rabo, como se fosse um cachorro, ou imagens assim, porque o mundo, né, a vida continua, a vida é movimento, e então é algo que a gente vai colocando fora esses minutinhos que são tão preciosos, apesar de uma vida aqui encarnada depois, lá não parecer tanto tempo, são tempos preciosíssimos, né? Que se perde nesse padrão. Estava pensando nisso, Guadalupe. Nossa, como a gente atrasa o nosso caminho, né? Às vezes em coisas que nem nos damos conta e estamos repetindo, a gente vai repetindo, pior que a gente vai repetindo esses padrões. E aí, quando a gente desencarna, chega lá e se queixa. Ainda se queixa lá, Nossa, né? tem que ter paciência conosco, né? Tem que ter paciência. E por isso que a benfeitora ela vai trazendo nesse item, começa, né, o item falando do oráculo de Delfos, do Apolo, né, que era justamente o deus solar do conhecimento que tinha lá no oráculo de Delfos, é aquela inscrição, né, conhece a ti mesmo, da importância, né, do confronto com a verdade, né, não ter medo da sua realidade, né, não se esconder da vida, culpando a vida e buscando o conhecimento. Então, ela coloca assim, a importância realmente, né, do enfrentamento tranquilo das ocorrências. Ninguém está pedindo para a pessoa dar conta de tudo, ou ser perfeita, ou ter que ter sempre uma capacidade, a gente vai ter fracasso, né? A gente pode fazer tudo direitinho, e mesmo assim não dá certo, porque tem coisa que não depende da gente, né? Então, ela fala da importância da compreensão frente da vida, para que a gente possa compreender esse jogo do processo, que são os elementos e os mecanismos que envolvem a dinâmica da vida e a minha, para que, de maneira honesta, verdadeira, humilde, eu possa reconhecer o que eu tenho de bom e o que eu tenho de limitações, e, a partir disso, tirar proveito da realidade.
né? Porque, de uma certa maneira, do ponto de vista espiritual, a questão toda não é o sucesso, muitas vezes, do empreendimento, o resultado, mas é a transformação do nosso espírito, né? Que isso é o que tem de mais valor. E se a gente realmente poder não se desculpar no sentido de ficar se justificando frente às nossas limitações e também não ficar culpando o mundo, aceitando nós como nós somos, mas não compactuando com a nossa limitação e nem se justificando, então a gente está começando um caminho de autoconhecimento necessário para fazer esse movimento de superação, ou não, né? Ou entra num processo, como a Joana coloca, de ser um cruel verdugo, né? Aqui acho que uma ferrugem, né? Que vai carcomindo, que vai, né, desmanchando as engrenagens do nosso psiquismo e vai criando um processo que muitas vezes, na hora, a gente não sente, mas que tem consequências muito graves do ponto de vista do nosso futuro espiritual e da nossa saúde psicológica. Ela relaciona essa compreensão com saúde psicológica, e ela diz ali que sucesso, né, tem a ver quando o indivíduo, em qualquer circunstância, mantém a administração dos seus problemas com serenidade, né? E queixa não tem nada de serenidade, né? Queixa, né, fala em harmonia aqui, né? Que bonito esse conceito de sucesso. Sucesso não é o resultado externo, não é o ganho, não é o fator X ou isso que possa se ter como algo que eu esperava e aquilo deu o retorno almejado. Não, sucesso é a capacidade de eu administrar a mim mesmo, ser dono de mim mesmo. Olha só qual é o maior sucesso do que esse, né? De a gente poder realmente sermos donos de nós mesmos, né? E poder ter serenidade, dialogar com a vida, tirar o melhor proveito que ela pode nos oferecer, saber lidar com as situações, ter paciência e assim por diante. Essa questão, das pessoas, dos espíritos que ela traz ali, né, personagens, foi Epíteto, né, estoico, e ele traz essa questão de ser dono de si como a maior liberdade. E tem essa frase que é mais ou menos assim, que escravo mesmo é aquele que luta contra o que não pode mudar e não faz nada com as variáveis, com aquilo que pode mudar. Então, é bem isso. A gente, às vezes, vive numa escravidão, né, encarcerados, de novo, né, esse aspecto assim figurativo, porque o verdadeiro sucesso, a verdadeira liberdade é realmente nós sermos donos de nós mesmos, né? Essa integridade que Joana Cruz coloca, né, dessa inteireza nossa, né, dessa confiança na vida, em nós, né, que ela comentava antes, da coragem, né, de poder então levar nosso compromisso, sabendo que em algum momento, seja pelo esforço de agora ou de um esforço permanente, isso vai redundar em alguma conquista. Né? E a maior conquista é essa interna, né, de nós mesmos. Muito bem, muito interessante, né, esse capítulo, esses 2 itens, né? Ainda temos um terceiro item que vai ser visto então, no próximo encontro. Nós convidamos a todos, então, para, no próxima semana, poder dar continuidade a esse capítulo, que são os fatores de desintegração, e onde nós vamos nos ocupar com o item comportamentos exóticos, que faz parte, então, dessa tríade aqui que Joana está colocando em relação a esses comportamentos desintegradores da personalidade. Alguma coisa mais, Marlúcia, Guadalupe, para encerrar nosso estudo? Paulo, numa carta aos Filipenses, ele recomenda eles façam tudo sem queixas, nem discussões, né? Que bonito, me lembrei dessa frase dele. Muito bem. Tá certo, Guadalupe? Mais alguma questão? Não, isso aí. Sem queixas. Aprender a queixar menos e fazer, né? Alguma queixa, Guadalupe? Gente, é uma alegria, né?
Não tem como se É uma queixar, né, alegria gente? falar sobre a Joana, mas realmente, assim, eu comecei falando isso e vou terminar falando isso. O quanto é fértil esse terreno que ela nos traz, a gente prestar atenção nessas questões que parecem tão pequenas, mas que são tão grandes e que têm um potencial transformador enorme, né? Então, que a gente se cuide, se acolha, sem autocompaixão negativa. A gente ter realmente um pouquinho de lucidez espiritual e do quanto o amor do Pai nos acolhe em possibilidades novas para regenerar a nossa alma, não pode ter lugar para queixa. Então, vamos meditar sobre esse material de Joana tão maravilhoso e buscar fazer essa parte de superar esses limites que a gente impõe para nós mesmos. Um grande abraço a todos, que a paz e o amor do Pai nos envolva nessa caminhada. Até mais.